Salve, salve! Boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula? Capítulo 9, página 304. Vamos dar continuidade ao processo histórico brasileiro, tá? Hoje, com o período regencial. Tranquilos? Lembrando, recapitulando, que Dom Pedro I teve que se ausentar. Ele abdicou, ele renunciou o trono aqui no Brasil para ir assumir, porque o pai dele, Dom João, acabava de falecer em Portugal. E ele deixa aqui, aos cuidados de José Bonifácio e os demais políticos, o seu filho, né? Dom Pedro II, que não tem idade suficiente para governar. E o que acontece? Nós começamos a viver um período que é intitulado período regencial. Esse período, anote aí, vai de 1831 a 1840. Beleza? Vamos lá. E quais são os pontos marcantes do período regencial? Os pontos marcantes do período regencial é essa disputa pelo poder. Quem vai assumir agora? O Brasil está entregue nas mãos de políticos muito bem articulados e gananciosos. Não é muito diferente dos dias de hoje, tá? Dentre eles nós temos os restauradores, com a figura do próprio José Bonifácio, que queriam trazer de volta, tá, essa monarquia. Queriam que Dom Pedro I voltasse logo para assumir e continuar o processo do Império. Beleza? Temos também os liberais, que estão divididos entre moderados e exaltados. Os moderados, eles são aquela elite. A elite aristocrática. A elite que tem terra. A elite que enriqueceu ao longo do Brasil colonial, tá? E agora também no Brasil Império. Ok? E essa galera, ela até quer que Dom Pedro assuma, mas Dom Pedro ele não vai ter todo o poder em suas mãos, tá? Ele vai reinar, mas quem vai governar é o parlamento. Exatamente. Então eles querem uma espécie de monarquia parlamentar, como funciona hoje em dia, até hoje, na Inglaterra. Beleza? E tem também os exaltados. Os liberais exaltados é aquela galera que ela quer a todo custo uma república. Toda a América Latina, todos os países que foram colônia da Espanha, eles agora são independentes. E, na sua totalidade, eles são o quê? Republicanos. E o Brasil ainda um império, uma monarquia. Então isso era um atraso. Beleza? Então ficou esse conflito. Eles ficaram nessa regência, tá? Eles ficaram dividindo esse poder entre eles. E uma das coisas que eles conseguiram fazer, que foi muito importante e muito interessante na época, foi uma reforma. Tu lembra que em 1824 foi promulgada a primeira Constituição do Brasil, né? E dentre elas, dentre as leis que estavam lá escritas, tinha que o Brasil ia ser governado por 4 poderes: o executivo, o legislativo, o judiciário e o poder moderador, que era o poder moderador do imperador Dom Pedro I. Ou seja, se ele quisesse, ele ia desfazer os outros 3 poderes e colocar quem ele quisesse. E ponto final, porque ele era o poder moderador. Então, com essas reformas, o que essa galera conseguiu? A suspensão do poder moderador. Agora o imperador não tem mais esse poder moderador. Agora estamos regidos apenas com o executivo, o legislativo e o judiciário. Outra coisa, eles que conseguiram fazer uma assembleias legislativas provinciais. Ou seja, cada estado, que hoje são conhecidos como estados, mas na época eram províncias ainda, cada província ia ter direito a estabelecer ali o quê? Uma assembleia legislativa. E eles iam ali comandar suas próprias leis, iam fazer e executar suas próprias leis ali municipais, podemos dizer assim.
Outra coisa é o que eu acabei de te explicar. É essa autonomia das províncias. As províncias, que hoje são os estados, essas províncias iam ter autonomia. Elas iam poder fazer o que quisesse, claro, dentro da lei. Ok? E também modificaram o sistema de regência, porque antes eram 3. Os governos regenciais eram 3 e passou a ser apenas 1. Coisa bem bacana. E nesse período todo não rolou só essas tretas assim, não, né? Essa disputa pelo poder e tal, entre os restauradores e os liberais. Não. Também rolou muito fight, muito sangue, muita morte, muita onda. Sabe por quê, galera? Porque a galera começou a ver, o povo começou a ver que esse governo regencial, ele estava meio avacalhado, sabe? Eles estavam organizados para ele, mas para o povo não. Eles queriam cobrar impostos, eles não respeitavam, entendeu? Foram para cima mesmo. E dentre toda essa revolta aconteceram o que nós chamamos de movimentos de contestação, tá? Ou conflitos regenciais também conhecidos, tá bom? Dentre eles, os principais são esses aí, ó. A revolta dos malês, na Bahia, que é um grupo de muçulmanos, são escravos africanos muçulmanos, que eles queriam uma certa liberdade religiosa, porque eles sentiam-se reprimidos, tá? E queriam uma liberdade religiosa, queriam poder cultuar lá, entendeu? E eles se fecharam ali e fizeram uma revolta. Eles não queriam a liberdade total dos escravos, eles queriam uma liberdade religiosa para quem era muçulmano. Isso é importante de tu lembrar. Isso aconteceu na Bahia, mas foram logo contidos, alguns foram mortos, outros foram exilados. Aconteceu algo aqui também no Pará, na província do Grão-Pará, que nós já estudamos, inclusive em estudos paraenses, que é o quê? O movimento conhecido como cabanagem. Exatamente. A cabanagem aqui no Grão-Pará, ele foi um movimento que os ribeirinhos, juntamente com alguns escravizados, alguns indígenas, alguns comerciantes e até alguns religiosos se revoltaram contra esse governo provincial. Mataram o governador ou o presidente da província na época, né? Que era o Lobo de Souza, mataram ele. E instauraram o quê? Um governo cabano. Nós já estudamos isso, inclusive foi questão da tua primeira avaliação. Beleza? E a Farroupilha no Rio Grande do Sul. A Farroupilha foi bem interessante porque eles conseguiram se desmembrar por um tempo do Império. Eles queriam se unir à Argentina e ao Uruguai. Por quê? Porque essa galera aqui, né, esse governo regencial, ele começou a botar muito imposto. E a galera lá do campo começou a se unir. Os fazendeiros, os grandes fazendeiros e latifundiários, começaram a se unir entre eles e disseram: meu irmão, esses caras estão com muita onda. Bora vir pra cá, bora fechar aqui só a gente e deixa esse império pra lá. Né? E foram se unir com o quê? Com o Uruguai e com a Argentina. E conseguiram ainda fundar uma república lá no Rio Grande do Sul, República Rio Grandense, também conhecido como República de Piratini. Olha que bacana, né? Mas logo depois a regência conseguiu reaver de novo o Rio Grande do Sul, né? E trazer para o Império. Beleza? Então é isso, galera. Bem tranquilo, bem simples. Na semana que vem nós vamos ver o segundo reinado, que é quando o Pedroca já está grande, né? E vocês vão ver o que vão fazer para que ele assuma. Porque eles viram que não deu certo muito esse negócio de governo regencial. Então eles tinham que dar um jeito, porque Dom Pedro II era menor ainda, ele não podia assumir. Então, vou te dar só um spoiler aqui. Eles mexeram na Constituição para ele poder assumir. Dom Pedro II agora vai dar início ao segundo reinado. Mas isso é uma outra história.